Oi pessoal, eu sou a Thaísia da Portulê, e eu sou a autora desse livrinho aqui, um caderno de escrita para praticar português para brasileirinhos longe do Brasil, e também sou terapeuta ocupacional aqui nos Estados Unidos. Então eu queria compartilhar com vocês algumas atividades que vocês podem fazer para aquecer os músculos das mãos antes que a criança sente para fazer uma atividade dessa. Toda criança, ela precisa estar preparada para ela sentar e para que ela se concentre e tenha a tolerância de praticar uma atividade que requer que ela fique quietinha. Então, geralmente, a gente começa com atividades físicas mais pesadas, eles podem correr, eles podem pular, eles podem fazer algo bem mesmo de movimento, e para que eles, quando eles sentem, eles consigam focar naquilo que eles estão fazendo. Mas uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que geralmente para a criança ela ter a precisão na coordenação motora fina, tudo começa daqui, começa da parte do ombro até chegar nos dedos. Então eu queria falar para vocês que existem algumas atividades que vocês vão fazer para aquecer todos os membros superiores. Então vocês podem fazer atividades como mover os ombros assim para fora, depois para dentro. Vocês podem levantar os ombros para cima e para baixo, assim. Isso tudo são atividades preparatórias para que a criança ela consiga focar naquilo que ela vai fazer. Então, depois disso, você pode pedir para a criança colocar o seu braço de um lado para o outro. Dessa maneira, eles estão cruzando a linha do meio do corpo. E eu posso explicar para vocês em outro vídeo o que isso significa. Mas depois vocês chegam nas mãos. E nas mãos, o que vocês querem fazer, porque existem vários músculos nas mãos, dentro mesmo, bem profundos. Então, o que a criança vai se reclamar, geralmente, é que a mão dela tá cansada. Ah, eu não quero fazer mais, porque minha mão tá cansada. Então, assim como você vai pra academia, ou então você vai pra uma caminhada, você vai correr, você faz um aquecimento antes, essa é a mesma ideia. Você vai preparar o seu filho para que ele tenha mais sucesso naquela atividade. Então vocês podem fazer exercícios como abre e fecha a mão bem forte. Faz o punho, fecha assim, bem forte e abre várias vezes. Também tem uma outra atividade que vocês podem colocar uma mão contra a outra. Você vai apertar uma contra a outra assim. No nosso livrinho eu dou dicas para vocês fazerem isso. Apertar as mãos, bater palma, pode ser também uma opção, ou você pode colocar as mãos contra a mesa ou contra a parede e empurrar, como se fosse uma flexão na parede ou flexão na mesa. Uma outra atividade também é tocar cada dedo com o polegar, você vai e volta. E o que você está fazendo aqui, você está aquecendo os músculos das mãos, os músculos que estão bem profundos, para que a criança ela não se reclame de que a mão dela tá cansada, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês algumas outras atividades que vocês podem fazer, que tem a mesma ideia. Continuidade aqui, da outra vez eu mostrei algumas atividades que você faz usando as próprias mãos. O que eu estava tentando explicar, que você pode fazer apertando os dedos contra a mesa, como se fosse uma flexão contra a mesa. Uma outra atividade, eu já comecei aqui, mas você pode fazer no ar ou você pode fazer mais concentrado aqui. Você vai cortar papel. Simplesmente isso é uma atividade muito boa para trabalhar com a coordenação motora fina. Tá bom? E uma outra coisa também, você tá trabalhando da maneira correta como a criança deve segurar o lápis. Eu já comecei aqui, uma outra atividade também que a gente faz é simplesmente brincar com a massinha de modelar. Você pode fazer bolinhas usando os dedos, ou você pode fazer a bolinha usando toda a mão. Isso tudo é um aquecimento que você está fazendo antes de participar de uma atividade que vai requerer
para que a criança tenha mais sucesso, tá bom? Então, pode fazer bolinha usando os dedos. E uma outra atividade também que você pode fazer você pode usar algo pequeno assim, uma pinça, ou também você pode usar o que você usa na cozinha, tá bom? Um pegador de cozinha. Então aqui o que você está fazendo é trabalhando em como que a criança segura o lápis de maneira correta, tá bom? Então a atividade simplesmente é pegar e colocar aqui, pega e libera, então abre e fecha, mas isso você tá tanto trabalhando nos músculos da mão, como você tá trabalhando na maneira correta que a criança deve segurar o lápis, tá bom? Então, essa é a continuação de algumas atividades que você pode fazer. E qualquer atividadezinha que seja mesmo usando os dedinhos, antes de praticar uma atividade que requer que eles se concentrem e para que eles não se reclamem de fadiga. Time. To take them out. Sir, I don't carry two in the dark. Too fairy. Huh? Mommy! $200. Why? Well, Mommy, we didn't see it this morning. You didn't? While we were playing something, did she just come? Eu só queria compartilhar com vocês algumas ideias, espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados para mais vídeos e mais dicas da Portulê, para que seu filho tenha mais sucesso no aprendizado do português como língua de herança, tá bom? Então fiquem ligados e até a próxima. Tchau!